Oi, pessoal. O tema de hoje é sobre feminismo. Hoje eu estou aqui com a minha esposa, a Camila. Nós vamos falar sobre feminismo. E eu, como homem, eu não tenho a vivência do feminismo e do machismo e essas coisas, né? Então, eu acredito que uma mulher pode falar melhor sobre isso. É um problema você falar sobre feminismo que dá muita polêmica, porque hoje se convencionou que o feminismo é incompatível com o cristianismo. Sendo que os teólogos do passado, como John Stott e até recentes, aí, como Moltmann, tratam o feminismo como uma coisa boa. O apóstolo Paulo nos ensina a avaliar tudo e reter o que é bom. Será que o feminismo é totalmente dispensável mesmo e nós não podemos nos envolver com isso? Ou existem coisas boas que nós podemos aproveitar sobre isso? Nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo, ok? Camila, o que é feminismo? Bom, o feminismo é uma luta, né, por uma condição igualitária entre os homens e as mulheres, né? Desenvolvendo pautas também como a luta pelo voto, direito de trabalho das mulheres, tanto fora de casa quanto dentro de casa, uma divisão mais justa, né, de tarefas domésticas, direitos de trabalhar no que ela quiser, direitos iguais de salário, entre outras coisas, né? Pois é uma luta pelo espaço, né? E pela escolha também das mulheres, né? O que é o machismo? O machismo é um pensamento, né, que muitos homens e mulheres também, inclusive, têm, de que não deveria existir, né, igualdade entre homens e mulheres, e deveria existir essas diferenças, enfim. E que isso não tem problema nenhum para a pessoa. Ou, às vezes, também ela é levada a acreditar que isso é o certo, né? Devido à criação, enfim. Conta uma experiência sua com o machismo. Bom, o machismo... Bom, eu sofri muito quando eu casei, né? Principalmente. Porque aí tem aquela cobrança de ter filhos, de ser responsável pela casa, por arrumar a casa, por cuidar do marido, me julgar por coisas que eu deveria fazer, né, na cabeça das pessoas que mulheres deveriam fazer e eu não faço, enfim. Esse tipo de coisa, né? Claro que a minha visão sobre o feminismo, por exemplo, é diferente de uma pessoa negra da periferia que vive outras questões, né, além disso, que são muito importantes, inclusive, também, né, porque cada pessoa tem uma experiência própria, né, e cada pessoa tem uma condição que faz com que ela viva essas coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o machismo ser estrutural, né? Você acha que o machismo é estrutural, ou seja, ele é reproduzido em larga escala e mesmo sem a pessoa perceber, ela está sendo machista ou está sofrendo machismo? Com certeza, né? Inclusive, eu posso dizer que eu já fui machista, talvez ainda seja com algumas coisas que eu não perceba, você também. Tá muito inserido, né, na sociedade, na cultura. Então, a gente acaba falando coisas ou fazendo coisas que a gente nem percebe por causa disso. Um grande problema do machismo estrutural é a ideia de que a mulher pertence ao homem. O homem tem poder sobre a mulher, tem domínio sobre a mulher. E aí muita mulher apanha por causa disso. Nós temos visto índices muito altos de feminicídio, né? Mulheres sendo mortas por ex-maridos, por filhos. Jesus profetizou, né, que nos últimos dias seriam assim, né? Nós teríamos problemas com as pessoas da própria família. E isso está acontecendo aqui no Brasil e é um problema muito sério, né, de machismo estrutural. Às vezes a pessoa tem toda a qualificação para conseguir uma vaga de trabalho, mas ela não vai poder trabalhar porque é mulher. Assim como acontece com os negros também, né? Eu já vi em empresa que eu trabalhei, um candidato ser muito bem avaliado e o comentário foi: nós não vamos contratá-lo porque ele é negro. E isso acontece também com mulheres. Então, é complicado você ter esse machismo estrutural que acaba
atrapalhando bastante a vida das mulheres. E é complicado porque, assim, já tem esse machismo com as mulheres no geral, mas quando a mulher é negra, a mulher negra sofre muito mais, né? Claro que eu não posso falar, né, de jeito nenhum que uma mulher negra passa, mas a gente percebe que é muito mais difícil, né, para as mulheres negras. Infelizmente, o racismo às vezes está interligado, às vezes não, né? Quase todas as vezes está muito interligado com o machismo também, né? Com questão das mulheres. Sim, com certeza. Isso existe muito problema. Você acha que o feminismo é incompatível com a fé cristã? Jamais, né? De jeito nenhum. Inclusive, eu acredito que Jesus, né, não ensinou ninguém a ser machista. Pelo contrário, né? Um dos mandamentos é que a gente ame os outros como a nós mesmos também, né? E eu acredito que, né, o machismo não esteja incluído nisso. Onde que está na Bíblia que a mulher é inferior, por exemplo? Pode ser que alguém fale em algum trecho da Bíblia que interprete de alguma outra forma que tem, né? Naquela questão de submissão e tal. Eu já vejo como um cuidado que o homem tem que ter com a mulher, né? Não que ele seja melhor do que a mulher ou que ele tenha que mandar ou ter posse da mulher. Então, eu acredito muito, inclusive, que os cristãos deveriam abolir esse machismo que existe na igreja, né? Porque existe muito machismo na igreja, inclusive, né? Com questão de vestimenta, com como a mulher se porta, família, que mais? Quando vai fazer, por exemplo, um cachorro-quente na igreja, as mulheres ficam com a cozinha e com a limpeza, né? E os meninos não fazem nada, né? Às vezes não fazem nada, só comem. Isso é injusto, né? Os meninos também têm que cozinhar, também têm que aprender a cozinhar, também têm que aprender a limpar a casa, limpar a igreja. Todo mundo tem que se envolver, né? Não é só as meninas em relação a isso, né? Verdade. Essa questão da submissão, o pessoal esquece de ler o versículo 21 de Efésios 5, né? No versículo 22 diz assim: cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, e assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas o versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Num casamento, tem momento que o homem decide, tem momento que a mulher decide, e o homem fica quieto, porque ela está certa. Tem vezes que é em conjunto, né? Na verdade, a maior parte das vezes deveria ser em conjunto, né? Mas às vezes não é possível também, né? Enfim. Exatamente. Então, nós temos que nos sujeitar uns aos outros. A mulher, eu sempre uso o exemplo de uma empresa. Uma empresa tem 2 sócios, cada um tem 50%, eles são iguais. Um não manda no outro. Eles não têm... um não tem 51%. No casamento, não existe essa de ter 51%. Mas tem um que responde civilmente pela empresa. Ele é o CEO, ele é o presidente da empresa. Ele tem 50% como o outro sócio. Ele não pode tomar decisão sozinho, ele não manda no sócio. O único problema, a única questão é que ele assina. Então, diante de Deus, o homem ele assina lá a promissória, né, de cuidado com a mulher. Ele é cobrado por Deus em relação a isso, mas ele não manda na mulher, ele não pode se achar um tirano em relação a isso. Ele tem os mesmos 50% do casamento que a mulher tem. Então, eles devem decidir em conjunto, como a minha esposa falou agora há pouco, né? O melhor é que se decida em conjunto. Mas quando não é possível... tem que ver quem é que está certo. Não é, eu sou homem, eu decido. É ver quem está certo. Né? Exatamente. Sim. Sempre vai ter o consenso, sempre vai ter os dois participando junto. Ok? Espero que tenha ficado claro. E o feminismo não veio abolir isso, né? Nós temos 3 ondas de feminismo, né? A primeira onda era das sufragistas que queriam voltar e também elas queriam poder trabalhar fora. Elas queriam ser contratadas e ter condições justas de trabalho. Depois, no movimento hippie, veio a segunda onda,
que era pela liberdade sexual, que ela gostaria de ter a sua liberdade sexual com seu companheiro, com seu parceiro, com seu marido. Que não fosse só para satisfazer o marido, mas que ela também participasse da satisfação do momento sexual. Claro, existem exageros nesse ponto, né, da questão da promiscuidade e tudo mais, que nós não concordamos. E agora, na terceira onda, nós vemos desconstruções em relação a isso tudo, né, em relação às coisas, né? Então, a terceira onda ainda não provou direito aquilo que ela tem para fazer, né? Mas a primeira e a segunda onda são muito saudáveis e não tem problema nenhum cristão participar. Camila, você quer dar as palavras finais, então? O que você tem a dizer para o pessoal, para as mulheres que estão assistindo o vídeo, para os homens também? Eu quero dizer que respeitem as mulheres, é só o que a gente pede. E a gente também não está aqui para colocar nenhuma ideia na cabeça de ninguém, né? Nosso ponto de vista também. A gente não está aqui para impor nada para ninguém, né? Cada um tem a sua vivência e o importante é respeitar o outro, né? E o respeito é a base de tudo. E Deus, claro, acima de tudo também. Nós, como cristãos, né, a gente acredita nisso, né? Que é Deus acima de tudo. E o respeito também é a base de tudo. Ok, esse foi o vídeo sobre feminismo. Espero que você possa refletir sobre o assunto. Sem radicalismo, né? Feminismo é incompatível com a fé cristã. Não, não é. A gente pode aproveitar coisas boas do feminismo aí que tem na história. Que você tenha a mente aberta em relação a isso, né? Aqui não estamos falando de progressismo ou conservadorismo. Estamos falando de como lidar com o próximo, né? E nós temos que amar sempre o próximo. Então, por isso, nós temos essas ferramentas que o feminismo nos dá para que nós possamos tratar bem as mulheres, ok? Se você quiser me ajudar, o meu Pix vai estar aí embaixo, vai estar na legenda do vídeo e também na descrição do vídeo, ok? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Amém.